Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai entrar comigo agora na correção das questões de direito das execuções penais, questões de execução penal do concurso para defensor público do estado de Pernambuco. Meu nome é Gabriel Souza, eu sou defensor público aqui no estado da Bahia, sou professor do Jus Impacto nas matérias criminais e estarei aqui com vocês para comentar essa prova de execução penal que, ao contrário da prova de direito processual penal, teve aqui algumas questões um pouco mais problemáticas e que merecem a nossa atenção, porque é, alguns alunos me procuraram, apontaram a possibilidade de recurso. Uma delas é possível, sim, eu vislumbro, né? Já comentei com alguns que me procuraram essa possibilidade recursal. Outra, todavia, acredito que o grande incômodo, inclusive que foi divulgado na internet, parte de uma má compreensão dos institutos internacionais, das normativas e das diretrizes internacionais de execução penal, mas uma especificamente, eu acredito que é uma questão muito problemática e que merece a nossa atenção, obviamente que independentemente de questões recursais, mas para fins efetivamente de construir uma bagagem de conhecimento que, ao fim e ao cabo, é o que importa na trajetória dos concursos, além da aprovação. Porque a aprovação é óbvio, é o objetivo maior de todos, mas ela precisa ser uma consequência de algo e que seja a consequência de uma bagagem, né? E não uma consequência de um acaso, que nunca é, mas a consequência da bagagem. E é buscando essa bagagem que vocês estão aqui, vamos direto ao ponto, tratar, por isso mesmo, das execuções penais. A primeira questão que eu vou tratar com vocês é uma questão que trata dos órgãos de execução penal. Uma questão tanto simples, como está na tela para vocês. No que tange aos órgãos de execução penal estabelecidos na LEP e suas respectivas atribuições e composição, avalie. Vamos lá. Item 1. O ocupante do cargo de diretor do estabelecimento deverá ter experiência administrativa na área e ser portador de diploma de qualquer curso superior. Esse item, é, esse item 1, ele já tem um problema na sua redação, que é um problema facilmente verificado. Eu vou até abrir aqui para ler ipsis literis para vocês. No artigo 75 da Lei de Execuções Penais. Então, o artigo 75 da LEP, ele identifica uma necessidade que o curso de nível superior seja direito, psicologia, ciências sociais ou pedagogia ou serviços sociais. Pedagogia ou serviços sociais. Então, há um rol aí que contrasta com essa afirmação de qualquer curso superior. Daí porque essa primeira alternativa já está equivocada. O item 2, por sua vez, afirma o seguinte: no estabelecimento para mulheres, somente será permitido o trabalho de pessoal do sexo feminino, independentemente de se tratar de pessoal técnico ou especializado. Isso está equivocado e também, seguindo a diretriz da prova, está com resposta expressa na letra da lei, mais especificadamente no parágrafo terceiro do artigo 83. Então você vai lá no artigo 83, parágrafo terceiro da LEP, e o que você vai encontrar é a seguinte redação: os estabelecimentos de que trata o parágrafo segundo, quais sejam destinados a mulheres, deverão possuir exclusivamente agente do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. Qual é a interpretação contrária que nós temos disso? Exclusivamente agentes femininos, agentes do sexo feminino, na segurança das dependências internas. Então, se tratar de pessoal técnico especializado, imagine professores, médicos,
administração, tudo isso está fora daquilo que a legislação estabeleceu, dizendo ser necessário sexo feminino para a segurança de suas dependências internas, tá bom? Então vamos seguir aí para, eh, para a próxima assertiva. Vamos aqui. Para agora o patronato. Vamos lá. 3. Aqui na hora do slide aqui saiu o item 3, por isso que eu estava tentando me localizar. O patronato sempre deve ser público, considerando que tem a atribuição de colaborar com a fiscalização do cumprimento das condições de suspensão e livramento condicional, a atividade fim do Estado da qual não cabe qualquer delegação. Aqui, mais uma vez, regramento do patronato, uma coisa que às vezes a gente esquece de estudar e que realmente tem seu grande foco aí numa prova objetiva para a Defensoria Pública. Não vai passar muito disso, porque o grande ponto do patronato é justamente a atuação prática, mas essas delimitações aí teóricas sobre ele são muito incipientes. O que importa saber é a letra da lei. E o que é que diz a letra da lei? O patronato, público ou particular, destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos. Veja, público ou particular, o que contrasta aqui com a nossa assertiva. Daí porque nós temos que todas as assertivas estão incorretas, resultando no gabarito como letra E, como está na tela para vocês. Vamos seguir. Questão 60. A questão 60 já foi uma das que pulularam aí na minha rede social e alguns alunos com quem eu tenho um contato mais próximo por WhatsApp, destacando a insurgência com a redação da questão de número 60. Vamos analisá-la com calma, porque existe aqui uma, uma má compreensão, como eu já falei anteriormente, sobre os institutos, inclusive alguns materiais que foram disponibilizados na internet, eles são materiais que muito mais confundem do que auxiliam. Então, a correção de uma prova é algo para construir conhecimento, né? Então, é esse o nosso objetivo aqui. Vamos lá. Entre as normas, diretrizes e princípios gerais que regem a execução penal, tem-se a Constituição da República, tratados e regras de direitos humanos, que devem, portanto, nortear a execução. Sobre o tema, assinala a alternativa correta. O princípio da humanidade veda a existência de penas cruéis, desumanas e degradantes, e deve ser observado na fase legislativa, na aplicação da lei e na execução. É corolário da dignidade da pessoa humana e proíbe a pena de morte em qualquer caso. Aqui vejamos, já temos uma questão aqui muito simples, essa alternativa A, que não seria marcada porque está incorreta. Afinal de contas, a previsão constitucional, isso é aprendido desde os primeiros semestres do curso de Direito, para a pena de morte em caso aí de guerra declarada, previsto no nosso artigo 5º da Constituição, né? Eu não vou lembrar especificadamente aqui o inciso, mas salvo engano, tá no artigo 5º aí, lá do meio para o fim do artigo, eu estou colocando aqui a informação que me passa na cabeça, mas acredito que vocês, nessa questão A, não foi o ponto de discussão. A alternativa B, as regras mínimas das Nações Unidas para tratamento dos reclusos, dispõe que, independentemente de condicionalismos legais, sociais, econômicos e geográficos em todo o mundo, todas as regras devem ser aplicadas em todos os locais e em todos os momentos, na certeza de que representam no seu conjunto condições mínimas. Essa assertiva B, ela tem muita relação com direitos humanos naquela ideia de universalismo, né? E aqui ela está equivocada porque essa condição absoluta de que vai ser aplicada independentemente de qualquer característica não é, 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 não coaduna com o que as próprias razões das regras colocam.
elas devem, na verdade, isso é expresso, devem ser interpretadas justamente dentro do seu contexto cultural e jurídico. Essa aplicação automática e absoluta, ela não existe justamente porque se entende, claro, que sem vulnerar um núcleo rígido, é preciso haver essa adaptação desse documento internacional àquilo que estabelece tanto a cultura quanto o jurídico local. Beleza? Então, essa A e essa B não causariam tanta preocupação. C. As administrações prisionais não são autorizadas a fazer uso de medicação ou de outras formas alternativas de resolução de medicação, de mediação ou de outras formas alternativas de resolução de conflito para prevenir infrações disciplinares ou no âmbito de conflitos já instalados. Plenamente equivocado, porque tanto as regras de Bangkok quanto as regras de Mandela expressamente trazem incentivo às resoluções de conflitos a partir da mediação. Isso é óbvio, porque a mediação ela ocorre justamente numa perspectiva de justiça integrativa, numa perspectiva de alcance da resolução dos conflitos pelas partes. E num contexto, num microcosmo tão tensionado como é o ambiente prisional, isso é o cenário ideal, né? Isso é o cenário ideal. Então, quando diz que não são autorizadas, é ao contrário, né? São muito mais do que autorizadas, elas são insufladas a serem utilizadas, elas são provocadas, são defendidas, elas são incentivadas, tá? D. Em nenhuma circunstância devem as restrições ou sanções disciplinares implicar tortura, perfeito, punições ou outra forma de tratamento cruel, desumano, degradante. Até aqui tá lindo. De acordo com as regras de Mandela, o confinamento solitário é permitido, correto, desde que não seja indefinido, errado. Esse foi o ponto de discussão das pessoas que me procuraram na questão de execução penal. Por quê? Professor, mas não é verdade? Pode confinamento solitário? Trabalhamos isso, companheiros e companheiras, nas nossas dicas para a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Eu gravei vídeos, um vídeo especificamente sobre regime disciplinar diferenciado, contrastando o RDD com as regras de Mandela, mostrando que o RDD tem incompatibilidade, não porque é um regime de, entre aspas, solitária, mas porque é uma solitária prolongada no tempo. Não porque é indefinido, porque tem prazo, mas é porque o prazo estabelecido ele supera 15 dias, que é o prazo tido como parâmetro pelas regras de Mandela. Perceberam então que a condicionante, desde que não seja indefinido, é que leva ao equívoco da assertiva da letra D. Então, companheiros, não é que é permitido desde que não seja indefinido, porque o RDD, por exemplo, é definido em 2 anos, um parâmetro aí estabelecido como regra. Mas isso está equivocado à luz das regras de Mandela. Afinal de contas, o parâmetro de 2 anos é prolongado à luz das regras de Mandela. E prolongado também não é permitido. Perfeito? Então não é só o indefinido, o prolongado também é equivocado, o que vocês vão encontrar lá nas regras 44 e 45 de Mandela. Então isso aqui está equivocado, senhores. Alguns materiais indicam a possibilidade recursal. Eu, como bom defensor, sou absolutamente a favor dos recursos. Recorram, batalhem, isso faz parte. Até hoje eu me sinto por não ter recorrido de algumas coisas que aconteceram na minha trajetória de concurso, mas tecnicamente, entendo, na minha humilde opinião, que a letra D está equivocada porque coloca uma condicionante única à indefinição no tempo, quando não só existe essa. O tempo excessivo, o tempo prolongado, também é uma proibição. Beleza? Letra E, que é a correta, né? Como está na tela. As autoridades prisionais deverão incentivar e também facilitar visitas às mulheres presas como um importante pré-requisito para assegurar o seu bem-estar mental e a sua reintegração social. Perfeito, correto. Isso tem expressa previsão nos documentos internacionais. Tendo em vista a probabilidade desproporcional de mulheres presas terem sofrido violência doméstica, elas deverão ser consultadas a respeito de quem, incluindo familiares, poderá visitá-las. E aí, o pessoal disse, doutor, professor, não tem isso. Eu estou aqui com material que disse
que isso não tem previsão legal. Então, se não tem previsão legal, essa questão deve ser anulada, porque esse foi o gabarito dado. Aí eu convido-os a ver a regra de Bangkok 44, que diz: tendo em vista a possibilidade de mulheres presas sofrerem grave violência doméstica, elas deverão ser devidamente consultadas a respeito de quem, incluindo familiares, pode visitá-las. Claro, senhores. Claro, um pai, um irmão, um marido, um ex-marido, um namorado, Mas veja, isso é plenamente possível. Isso é plenamente cabível. A pessoa que está lá dentro, ela tem que ter o direito garantido de não receber visita de pessoas que violam os direitos dela. E para a mulher isso é muito importante, por quê? Pela condição de vulnerabilidade estrutural de gênero, tá? Então, sim, alternativa correta, letra E, não me parece nem um pouco problemática. A questão de número 61, ela é uma questão, como vai aparecer para vocês aqui, é uma questão que tem como a assertiva a letra A e, de fato, não me parece também ter sido uma questão que cause maiores complexidades. O que é que você precisa saber é, para fins de responder a questão número 61? Basicamente, é a redação expressa do artigo 112, né? Redação expressa do artigo 112 e saber aqui desses 33,3% referentes a um terço e referentes a metade, né? Então, um terço e metade, 33,3% para fins de livramento condicional. Então, assim, realmente essa questão era uma questão muito simples, mas que exigia algum grau de decoreba da letra da lei. Então, como não houve muita discussão quanto a ela, eu remeto os senhores tanto ao regramento do livramento condicional em termos de prazo, quanto da progressão de regime no multicitado 112 da LEP, porque essa leitura é suficiente, não vamos perder tempo aqui com leitura de lei, indico os dispositivos e passaremos aí para não ocupar o tempo necessário de vocês, tá bom? Vamos lá. 62, sobre as regras de Bangkok, né? Sobre as regras de Bangkok, regras das Nações Unidas sobre o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para infratoras, um olhar diferenciado sobre especificidades de gênero. Aqui, senhores, senhoras e senhores, aqui a coisa mais uma vez demonstra uma inclinação da execução penal a buscar informações no cenário internacional. Casos que envolvam a execução penal são muito importantes, casos do sistema interamericano, do sistema onusiano, casos, documentos internacionais, é, esse comparativo entre o que diz a LEP e o que diz os documentos internacionais, isso deve ser mapeado pelo candidato dos cargos de defensor público que está aí na batalha nos concursos públicos. E essa é a tônica, porque a Defensoria Pública atua muito na execução penal e tem que ter esse viés de oxigenação do sistema, né? Então, por isso, mais uma vez aí, regras de Bangkok, regras de Mandela, tudo isso aí sendo muito bem cobrado de vocês na prova da Defensoria Pública de Pernambuco. Vamos lá. É, vamos à questão aqui, né? Vamos à lousa virtual. 62, veja só. 1. As servidoras mulheres deverão ter o mesmo acesso que os servidores homens e receberão capacitação sobre questões de gênero e proibição de discriminação e assédio sexual. E crianças poderão acompanhar as mães na prisão. Também serão sensibilizados sobre as necessidades de desenvolvimento da criança e será oferecido tratamento de atenção à criança, tratamento de saúde básico. Isso aqui é tranquilo porque esse item 1, ele é uma repetição praticamente expressa da regra de número 32. Então, mais uma vez, letra de lei, sem muita discussão. O item 2, avaliação de risco e a classificação das presas que tomem a avaliação de risco e a classificação de presas que tomem em conta a dimensão de gênero deverão possibilitar que as informações essenciais sobre seus antecedentes, como violência que tenham sofrido, transtorno mental, consumo de droga,
assim como responsabilidade materna, sejam levados em consideração na distribuição das presas e na individualização das penas. Ou seja, aqui que é, mais uma vez, expressamente uma regra prevista aqui, no caso, a regra 41, há um cuidado justamente com esse perfil feminino da prisão que exige uma análise um pouco mais minudente para entender o contexto socioafetivo que essa mulher está inserida, porque isso também representará maiores chances de, bem entre aspas, reintegração social, né? É um cuidado, pelo menos declarado por parte do documento internacional com essa, abre aspas, reintegração social, e mapear o contexto socioafetivo dessa mulher, obviamente faz parte disso, beleza? O exame médico de mulheres presas deverá incluir avaliação ampla e deverá também determinar, entre outros, a presença de doenças sexualmente transmissíveis, com a obrigatoriedade de realização de teste de HIV. Qual é o grande problema? O teste de HIV não é obrigatório. Contraria a regra 6, a linha A, que está lá nos anexos das regras aqui comentadas. Então, essas mulheres presas, elas têm o direito, elas têm a garantia de se negar a realizar os testes de HIV, o que parece algo até intuitivo, né? Me parece algo até intuitivo que a gente chegue a essa conclusão, mesmo que não conheça a literalidade. Daí porque isso aqui está equivocado. Então, regra 32 e regra 41 nos leva à conclusão que 1 e 2 está correto, uma questão também um pouco mais profunda, vamos assim dizer, mas sem muita complexidade também. 63, artigo 112. Então, veja, foi muito por aí, né? Órgãos de execução, coisa muito simples. 112, já duas questões. Documentos internacionais, né? Então, vamos ao artigo 63 aqui, porque ele tem algumas questões importantes. Vamos lá. Estabelece que a mulher gestante que esteja amamentando, ou que for mãe, ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, poderá progredir de regime desde que cumprir os requisitos supramencionados do parágrafo 3º, dentre eles não ter integrado organização criminosa ou associação criminosa. Esse é um tipo de pegadinha, vamos dizer assim, de abordagem já mapeada pelos cursos, mapeada pelo estudo de vocês. A associação criminosa, não, né? A ausência de previsão legal. Se você vai lá no 112, parágrafo 3º da LEP, você encontra no inciso 5, não ter integrado ORCRIM. Não ter integrado ORCRIM, tá? ORCRIM não é associação criminosa, que nós sabemos que são dois conceitos jurídicos diferentes, semelhantes, mas que guardam diferença. Aqui, repito, ORCRIM, tá? Então, se não é aqui, não é letra de lei. Então, não deve se aplicar. Beleza? Vamos lá. Aqui tá errada. Estabelece como requisitos cumulativos não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, não ter cometido crime hediondo, não ter cometido crime contra filho dependente, ter cumprido pelo menos o oitavo, ser primária, bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor e não ter integrado ORCRIM ou associação criminosa. De novo, né? Não há previsão legal para associação criminosa. Só ORCRIM. Em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres, os resultados obtidos por meio de monitoramento das avaliações periódicas serão utilizados para avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado para essas mulheres nos casos de crime cometido sem violência ou grave ameaça, visto que deverão ser desenvolvidas dentro do sistema jurídico opções específicas para mulheres, de medidas despenalizadoras e alternativas à prisão e à prisão cautelar, considerando o histórico de vitimização de diversas mulheres infratoras e suas responsabilidades de cuidado. A questão está absolutamente correta e tem previsão expressa. Me deem licença aqui para eu buscar rapidamente. E tem previsão expressa no parágrafo 2º,
no parágrafo 2º do artigo 72. 72, parágrafo 2º, que diz exatamente que os resultados obtidos por meio de monitoramento, na forma do parágrafo 3º do 112, irão subsidiar eventual desnecessidade de regime fechado nos casos de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Nos resta, portanto, a assertiva C, letra de lei. Item 1 e item 2, ausência, menção a requisitos que não existem na lei. Item 3, repetição ipsis literis ao parágrafo 2º, que foi instituído aí em 2018, aí o parágrafo 2º do artigo 72. Beleza, meus amigos? Também me pareceu aí uma questão sem muita discussão. Vamos lá. Mais uma vez, me parece que é a tônica da prova. Internacional, 112 e questão de gênero, né? Muito interessante esse perfil assim, muito bem delimitado, né? Trata-se de apenada reincidente. Informação já que nos dá muita tranquilidade. Por quê? Eu vou até passar para a próxima página para a gente já ter aqui o panorama final. Trata-se de apenada reincidente que cumpre semiaberto, condenada a 6 anos pela prática do 35 da Lei de Drogas, cumprindo 14% da sua pena. Visita periódica ao lar, evadiu-se por 2 meses, retornando espontaneamente. Primeira coisa que nos faz é, nos faz aqui apontar para a assertiva correta da, da, letra, da letra D, né? Por quê? Porque não há prazo para benefícios e a penada não faz jus à progressão especial. Perceba, realmente a penada não vai fazer jus à, à progressão especial, porque se exige de forma progressiva, ou melhor, se exige de forma cumulativa os requisitos do 112, parágrafo 3º, que dentre eles consta o quê? Não ser reincidente, ser primária. Então, a letra B, que diz a penada faz jus à progressão especial e pode deslizar ser progredida para o regime aberto, está equivocada. Por quê? Porque aqui de cara, por isso que eu estava lembrando dessa informação aqui do reincidente, a reincidência vai afastar essa essa possibilidade da progressão especial. A penada é possibilitada a suspensão por um período razoável de tempo da pena privativa de liberdade, considerando o melhor interesse da criança na forma das regras de Bangkok. Essa essa assertiva, de fato, guarda relação com a regra de número 22 de Bangkok, né, que é estabelecida aí, a regra na verdade que não é nem 22, salvo engano, essa regra aqui é 2.2. Aqui consta 22, mas aqui na verdade não consta, né, mas na minha mente consta 22, mas salvo engano é regra 2.2. Eu não vou ter muita certeza agora. Então, é o, o, o grande ponto de divergência aqui da regra de Bangkok é que na assertiva diz que ainda que já tenha iniciado o cumprimento. E nas regras de Bangkok fala-se que é antes do ingresso ou logo no momento do ingresso. Ela entrou e saiu evadida. Então você vê que essa questão já está um pouco mais complexa. Entendo eu que esse ponto já é suficiente para afastar a correção da letra C. Letra D. Tendo em vista que as regras das Nações Unidas de Bangkok dispõem que as autoridades penitenciárias concederão às presas, da forma mais abrangente possível, opções como saídas temporárias, regime aberto, albergues de transição e tudo mais, visando reduzir o estigma e restabelecer contato com seus familiares o mais cedo possível, é cabível a concessão de prisão albergue domiciliar. Essa assertiva é a que melhor se adequa ao caso, justamente por quê? Porque aqui nós temos a incidência exata da regra 45, que é justamente essa concessão abrangente às pessoas
nessa condição de gênero e de vulnerabilidade, a essas medidas que as retire do encarceramento total o mais cedo possível, tá? E também essa impossibilidade de qualquer benefício, a gente sabe que também essa eventual falta grave não impede a existência de qualquer benefício. São apenas alguns benefícios, alguns direitos que são ali atingidos pelos efeitos da falta grave. Então, essa me parece também muito tranquila. Eu estou aqui já um pouco atrasado com a nossa programação. Vamos caminhar para a questão de 65, porque essa questão, essa merece a nossa atenção de um jeito um pouco mais atento. Por quê? Vamos lá. Anderson cumpre pena em regime fechado e no dia 5 de abril foi encontrado com 3 gramas de maconha dentro do estabelecimento prisional. 3 gramas de maconha, tendo assumido a propriedade da substância. Posteriormente, 15 de abril, foi encontrado dentro da sua cela, compartilhada com 36 detentos, um aparelho celular. Droga e aparelho celular. Essa questão me parece anulável. Por quê? A banca deu como gabarito correto a letra D, que diz o seguinte: a falta grave decorrente do uso da substância entorpecente deve ser homologada, sem aplicação das consequências penais estabelecidas no 118 e 127, considerando a suficiência da sanção administrativa aplicada pela Comissão Técnica de Classificação, segundo o entendimento adotado em sede de recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Que recurso extraordinário é esse? Aquele recurso extraordinário famosíssimo, né? 65, até anotei aqui. Então, 635, 635, 659 do Supremo Tribunal Federal. Qual é o grande ponto? Aqui gerou uma divergência de interpretação por parte de quem fez a prova. Se aquela ideia das 40 dos 40 gramas seria suficiente para a gente afastar a homologação da falta grave. É óbvio que a gente pede isso. É óbvio que a gente pede isso. Ocorre que a decisão do STJ dizendo que a descriminalização, vamos dizer assim, os efeitos, porque não é disso que se trata aqui, mas os efeitos daquilo decidido no recurso especial, do recurso extraordinário aqui mencionado, ele não é suficiente para impedir o reconhecimento disso como uma falta grave, mas sim para impedir os efeitos o quê? Criminais dessa falta grave. Então há uma decisão que é expressa nesse sentido. Eu vou até deixar para vocês aqui a referência dessa decisão. É uma decisão tomada em sede de habeas corpus 968114 do ministro Og Fernandes, tomada no finalzinho do ano passado, no apagar das luzes, e muito provavelmente é nesse sentido que a banca entendeu, tá? Então, realmente é problemático. Eu, particularmente, não peço assim, eu peço, ignoro isso aqui, porque eu entendo que os efeitos também lá dentro. E outra coisa, a própria legalidade da falta grave fica prejudicada, mas essa foi a interpretação dada pela banca e não é de toda desarrazoada, não é de toda desamparada. Tem uma decisão do STJ exatamente nesse sentido, o que me parece não ser suficiente para a gente tomar como absolutamente incontestável o quanto foi aqui estabelecido. Mas esse é o gabarito. É, bem, o ponto mesmo que, se fosse eu o candidato, sendo muito sincero com vocês, se fosse eu o candidato da prova, o grande ponto que me preocupa, que me chamaria a atenção aqui, era a letra E. A falta grave decorrente da posse de aparelho telefônico não deve ser homologada, devendo o apenado ser absolvido pelo juiz da execução por insuficiência probatória. Ao contrário da letra D, e me parece que só essas duas geraram confusão, ao contrário da letra D, a letra E me parece absolutamente incontestável. Porque a letra D tem a sua problematização, por mais que exista um amparo jurisprudencial. Enquanto a letra E, ela é incontestável. Por quê? Porque foi encontrado numa cela com 36 pessoas. Há expressamente no artigo 45, deixe-me confirmar aqui, mas no artigo 45, só um minuto, uma expressa vedação à sanção coletiva.
Então, se é uma cela com 36 e não se encontrou autoria, a única solução é punir todo mundo, e isso é vedado. Mas, por outro lado, punir alguém com qual individualização da conduta? Com qual elemento probatório de individualização da conduta? Porque os princípios norteadores básicos do direito penal, culpabilidade, responsabilidade, vedação, culpabilidade como vedação à responsabilização objetiva existem e persistem na imputação, na sanção administrativa disciplinar, como é o caso aqui da falta grave. Então, uma responsabilização administrativa pela mera estada num local onde foi encontrado um celular viola de morte a culpabilidade. Do contrário, aplicar a todo mundo, além de violar a culpabilidade, viola o 45, parágrafo 3º, que veda sanções coletivas. Então, me parece que a letra E era o melhor resultado. A letra D é compreensível, mas nem me parece que é a melhor solução, porque nem é a solução pela qual a Defensoria Pública deve pugnar. Em que pese haja uma decisão do STJ nesse sentido. Tá? Então, aqui sim, a questão 65 me parece a questão mais problemática da prova de execução penal. Tá bom? Senhores, acredito que encerramos aqui para não tomar muito tempo e a função mesmo dessa. Eu vou até encerrar o compartilhamento e dizer a vocês que a função desses vídeos é norteá-los, é estimulá-los, é abrir um caminho e um canal de diálogo conosco para que essa trajetória se abrevie e que ela seja, em breve, um passado e o presente se concretize na realização do desejo de cada um de vocês que é assumir o cargo de defensor público no estado que vocês escolherem ou que escolherem vocês, tá bom? Então eu fico à disposição, repito, minhas redes sociais estão aí, Gabriel Lucas, Gabriel LM Souza, Gabriel LM Souza no Instagram, para qualquer dúvida que tiverem sobre essa aula, algum questionamento, algum aprofundamento que quiserem compartilhar, eu estarei à disposição, tá bom? Então, bom dia de novo, boa tarde, boa madrugada, bons estudos para cada um de vocês. Um abraço.